Boa tarde, meus amigos, minhas amigas da Casa de Sheila. Meu nome é Emilson Pial, uma satisfação para mim estar aqui com vocês nessa tarde. Estou deixando aí meu e-mail, emilsonpial@gmail.com, caso vocês tenham alguma pergunta para nos fazer após a palestra, se o tema gerar algum despertamento. Nessa tarde nós vamos falar sobre tempestade acalmada, que é uma reflexão em torno de uma passagem do Evangelho de Jesus, que está narrada pelos três evangelistas principais, Marcos, Lucas e Mateus, e gira em torno de uma situação um pouco adversa que aconteceu com Jesus e seus discípulos, e que nos permite uma reflexão interessante sobre a fé, sobre a confiança irrestrita em Deus, sobre a necessidade que temos a cada dia de nos colocarmos nessa referência de Jesus nos nossos caminhos. Vamos pedir ao Mestre que nos sintonize, que nos ilumine e que juntos, durante esses momentos, possamos formar uma cadeia, uma egrégora, uma conexão pela internet, para que possamos juntos aprender, ensinar e nos transformar com as lições do Divino Mestre. Bem, eu vou começar lendo aqui o trecho do Evangelho de Marcos, quando ele diz assim, Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebatendo contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça no almofado. Inquietos, acordaram-no gritando, Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. O vento parou e fez uma grande calma. E disse-lhes, por que estávamos com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomando de grande espanto, perguntavam uns aos outros, mas quem é este que o próprio vento e o mar obedecem? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, de 22 a 25, ele vai dizer assim, a mesma história, e os discípulos vão acordá-lo gritando, mestre, mestre, estamos quase a morrer. Aí Jesus pergunta para eles, depois de acalmar os ventos e a tempestade, onde está a vossa fé? E na narrativa de Mateus, eles vão lá, acordam Jesus e gritam, Senhor, salva-nos que estamos quase a morrer. E ele diz, homens de pouca fé, por que estavam com medo? A narrativa de Marcos, ela é mais utilizada quando se fala desse texto, porque os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a ele se ele os havia abandonado. Não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ou seja, será que o Senhor não está percebendo o sofrimento, a dificuldade pela qual nós estamos passando? Então, Jesus diz a eles, homens de pouca fé. Em uma outra tradução da Bíblia das edições paulinas, Jesus diz assim, por que sois tão tímidos? Em uma das traduções. Então, no momento da tempestade, pensemos na situação. Alguns estudiosos indicam que esse é a única passagem na Bíblia onde os evangelistas vão falar que Jesus dormiu. Não há narrativas na Bíblia falando sobre Jesus estar dormindo, como se ele estivesse descansando, vamos dizer assim, desconectado dessa realidade exterior. A maioria das narrativas vai nos contar de Jesus na sua rotina. E é interessante observarmos essa parábola sobre vários aspectos, mas nessa tarde eu quero abordá-la pensando um pouco em alguns aspectos objetivos que são possíveis de perceber pelo próprio texto bíblico e outros que são reflexões que vão nos surgindo ao pensarmos como espíritas sobre esse tema. Uma das características, já quero começar ressaltando, é que os apóstolos de Jesus, a maior parte deles eram pescadores, acostumados com as condições positivas e adversas do mar. Outra coisa que é interessante observar, que o chamado Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago formado numa depressão na planície, que fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas.
Então, é uma região sujeita a ventos, a tempestades, a intempéries de uma maneira geral. Se Jesus decide sair ao cair da tarde, nós temos que presumir que as condições ambientais eram, de certo modo, percebidas ou conhecidas. O outro aspecto objetivo é que, mesmo que a narrativa dos evangelistas nos diga que o barco estava sendo tomado pelas ondas e que as ondas estavam entrando e molhando o barco quase que a ponto de afundá-lo, e que Jesus estava na popa, não sei se vocês vão se lembrar, Fábio e outros aí vão se lembrar das aulas de navegação, a popa é a parte que afunda primeiro. A parte de trás do barco vai ser a que afunda primeiro. Então, Jesus dormia numa almofada enquanto, vamos dizer assim, usando uma linguagem do século XXI, o pau estava quebrando lá fora, ele estava dormindo. E isso, a narrativa vai nos mostrar que os discípulos ficam angustiados e vão até ele. Não te preocupas que pereçamos? Salve-nos que nós estamos morrendo. Socorre-nos na nossa dificuldade. E Jesus, o primeiro movimento dele não é um movimento de repreensão, é um movimento de solucionar aquele problema aparente. Ele acalma a tempestade, acalma o mar, as condições ambientais se tornam mais tranquilas, aí ele os chama à realidade. Por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Por que têm tão pouca fé? E aí os próprios discípulos voltam-se uns aos outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Veja, das condições objetivas da parábola, nós já podemos perceber que as condições ambientais eram previsíveis e ainda assim Jesus dormia. Os outros começaram a se desesperar. Quando a gente pensa na nossa existência, quando a gente traz essa narrativa nessa primeira parte que quero abordá-la para a nossa existência e a gente para pensar que estamos todos no mesmo barco, se nós pensarmos no planeta Terra como um grande barco, como um grande navio, como uma grande espaçonave que nos transporta, né? Estamos todos no mesmo barco. E quando a gente pensa nas condições ambientais que nós estamos vivendo, nas dificuldades que nós estamos atravessando, é interessante a gente perceber que esse entardecer da parábola, ele vai se assemelhar a uma frase que existe em filosofia que diz: a coruja de Minerva só levanta-se ao entardecer, significando dizer que a reflexão vem depois do ato. Quer dizer, depois que as coisas acontecem é que a gente para pensar sobre isso. Então, quando nós pensamos nessa tempestade acalmada, dentro de uma visão de seres imortais, e aí nós agregamos à discussão da parábola a referência que os espíritos nos fazem de que o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra é Jesus e que ele é o nosso modelo e guia, a nossa referência de observação. A parábola nos permite construir uma primeira reflexão em torno das dificuldades de nossas vidas. E pensando nisso como espíritas, recorrermos ao Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai nos falar que as aflições elas são consequência de estarmos reencarnados no planeta Terra. E ao estarmos aqui reencarnados, tendo Jesus como guia, como modelo, nós precisamos acalmar os nossos corações e reconhecer as dificuldades da vida como naturais na nossa trajetória. Ou seja, aquele barqueiro que se joga ao mar para exercer o seu ofício, para exercer o seu passeio, para exercer a sua travessia de um ponto a outro, precisa compreender que o mar é agitado, precisa compreender que as turbulências são contínuas em quaisquer ambientes marítimos que ele for navegar, sejam eles em rios, em lagos, no mar. Então, é inerente à tarefa. Assim, aquele que se coloca num barco, sabendo que pode advir uma tempestade, precisa ter a cabeça fria, não pode se desesperar com as condições que estão acontecendo ali naquele momento. Fazendo uma comparação disso com a nossa realidade, a gente precisa parar para pensar o seguinte: se nós estamos reencarnados num mundo de provas e expiações,
que, segundo alguns espíritos, está atravessando uma transição para se tornar um mundo de regeneração. Mas isso deve demorar aí uns 1.000, 2.000 anos para acontecer. Mas isso é outra história. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente para refletir sobre o seguinte: olha só, eu sou espírito imortal. O fogo não queima, a água não molha, o vento não seca, inatingível, intocável, imortal, que estou vivendo uma experiência na matéria. Essa experiência na matéria está sendo realizada num mundo de provas e expiações. Ora, então, as dores, as dificuldades, os problemas, as aflições, as angústias, compõem a quadra do planeta. Ou seja, são consequências de estarmos reencarnados nesse planeta. Quando a gente desconhece essa informação, a gente é tomado pelo pânico, a gente é tomado pelo medo. Um medo que vem da insegurança, um medo que vem da incerteza. Quando nós percebemos o que está acontecendo, a gente olha as causas atuais das aflições, ou as causas anteriores das aflições, e percebe que elas são consequência, no caso das causas atuais, da nossa imprevidência, da nossa invigilância, das nossas más escolhas no presente. 99% dos problemas que nós enfrentamos na atual encarnação, eles são consequência das nossas próprias decisões. E aqueles que estão fora de nosso controle, que acontecem por mais que a gente esteja andando no caminho certo, fazendo as coisas adequadas, dando a caminhada na direção correta, e ainda assim os problemas aparecem, eles estão nas causas anteriores de encarnações pretéritas, de débitos que nós cultivamos, digamos assim. Como vai nos dizer Marta, através da psicografia de Marcel Mariano, quando diz assim: nós estamos colhendo hoje os frutos amargos de uma semeadura impensada de encarnações pretéritas, de escolhas mal feitas no passado. Quem planta cardos não espera colher figos ou outros frutos. Quem planta espinheiros não vai esperar colher morangos. Então, se isso se torna uma realidade para nós, na nossa compreensão como espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações, facilita para nós entendermos por que Jesus dormia durante a tempestade. Ora, é natural. O barco não estava correndo um risco real, porque se o barco estivesse correndo um risco real, Jesus teria se levantado e teria tomado uma providência. Se ele estava dormindo, é porque a situação estava sob controle. Essa é uma primeira observação. Um outro aspecto que a gente precisa considerar dentro dessa análise é que a travessia representa também as mudanças que vão acontecendo em nossas vidas. É um pouco lugar comum falar dessa forma, mas a gente precisa construir as bases para ir avançando na compreensão da existência. Então, num primeiro momento, é condição inerente aos mares, as tempestades, assim como são as calmarias que, sem vento, os barcos, a vela não se movimenta. São também consequência do mundo de provas e expiações, as dificuldades e os problemas. As travessias são os momentos de transposição de margens em busca de novos desafios. Se a gente está na vida em um ponto X e quer ir para um ponto Y, a gente precisa empreender a caminhada em direção a essa mudança que nós queremos que aconteça. E isso é importante num despertamento do coletivo, porque estamos todos no mesmo barco. Se estamos todos no mesmo barco, veja que quando os discípulos vão acordar Jesus, diz, não te preocupas que pereçamos. Ou seja, você não está vendo que a gente está sofrendo, você não está vendo a dificuldade que a gente está atravessando, você não vai fazer nada. É como se a gente estivesse diante de um momento e aí Jesus vem. Jesus não pergunta para eles dos problemas do barco, Jesus não pergunta para eles se o barco estava bom, se o barco ruim. A pergunta fundamental é: por que sois tão tímidos? Por que sois tão medrosos? Por que tendes tão pouca fé? Se a gente convida Jesus para o barco da nossa existência, nós precisamos parar para pensar nas travessias que estamos fazendo. Porque nós temos a honra, como diz Bezerra de Menezes, de conhecer Jesus. André Luiz nos fala no livro Resposta da Vida que quem tem 2 minutos de evangelho não precisa perguntar nada a ninguém sobre os problemas que estão lhe acontecendo, porque as respostas estão todas claras na nossa frente. Ora,
Conhecermos a mensagem de Jesus é, portanto, uma referência para nós nos acalmarmos nas tempestades e nas dificuldades. E aí eu não vou nem aqui aprofundar o aspecto dos espíritos atuando sobre os fenômenos da natureza, porque esse seria um capítulo que traria mais materialidade à abordagem. Quero colocá-lo apenas de passagem para nós nos lembrarmos que os espíritos influenciam nos fenômenos da natureza, podendo atuar de maneira a acalmar ou exacerbar as condições ambientais. Mas isso é tema para uma outra conversa. Na conversa dessa tarde, o que eu quero fixar são os aspectos de comparação do tempo de Jesus com o nosso tempo atual, do barco que ele estava com o planeta onde nós habitamos, da presença física dele naquele barco e da presença física dele no nosso planeta, como nosso modelo e guia na nossa transição planetária, na nossa tormenta diária. Assim, nós também podemos incluir na abordagem a discussão sobre a compreensão de que a presença de Jesus em nossas vidas e a sua força moral atuando ao nosso lado acalma as tempestades e acalma o mar. Assim, é possível afirmar que, ao trazermos Jesus para a nossa convivência diária, no nosso esforço transformacional e evolutivo, nós naturalmente estamos trazendo aquele que acalma as tempestades. Acalmar as tempestades não significa que elas vão desaparecer. Acalmar as tempestades significa que nós vamos ter forças para enfrentá-las. Tem uma música antiga que diz assim: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, muitas vezes, as situações que se colocam nas nossas vidas colocam-se como se estivéssemos diante de um grande nevoeiro. A gente enxerga o que está próximo, a gente enxerga 10, 15 metros, 20 metros à frente, mas o que está a 100, 150 metros a gente não está vendo. E como a gente tem que caminhar para a frente, a gente está indo num terreno desconhecido diante de um nevoeiro. Percebe que isso é um gerador em si de insegurança, de medo diante da vida? Aí é que vem a questão. Se você convidou Jesus para o seu barco, confie, tenha fé. Porque, vou retornar ao texto para pensar um elemento. Quando, após solucionar, acalmar aquela tempestade, Jesus diz a eles: por que sois tão tímidos, por que tens tão pouca fé? Ora, vamos aí fazer um raciocínio invertido. Jesus dormia durante a tormenta, ou seja, não era o fim. Se os discípulos tivessem fé, eles teriam continuado conduzindo o barco naquela adversidade, rumo à margem oposta, onde ele ia descansar. Percebe esse aspecto? Quer dizer, ora, quando ele diz, por que tendes tão pouca fé, porque sois tão tímidos, é como quem diz assim: vocês estão com medo dessa tempestadezinha? Vocês estão com medo desse ventinho? Tá, então já que vocês estão com medo, eu vou acalmar. Mas a aprendizagem não foi feita, porque se ele diz, por que tendes tão pouca fé? E os discípulos continuam refletindo sobre isso, porque vão falar, quem é esse que acalma o mar? Veja, o aspecto material do acalmar o mar, ele se torna mais relevante do que a lição da fé. E isso é o que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós queremos a solução imediata dos problemas momentâneos que estão ao nosso lado, sem pensar nas lições de vida eterna que estão sendo apresentadas para nós. Muitas vezes nós procuramos as casas espíritas, procuramos os centros de atendimento em busca da cura física dos nossos corpos, em busca da solução objetiva dos nossos problemas, sejam eles amorosos, de emprego, sociais, de escola, de aprendizagens, de sucesso, tudo isso relacionado à matéria. E o nosso crescimento pessoal, e a nossa transformação evolutiva fica onde? Quando Jesus concita aos discípulos numa reflexão, por que sois tão tímidos, por que tens tão pouca fé,
Ele também está alertando para o fato de que as tormentas fazem parte da vida e a gente tem que enfrentá-las. Simples assim. Como quem quer ir à praia, apesar de que nessas épocas de pandemia esses acessos estão mais restritos, quem vai para a praia sabe que tem onda, sabe que tem corrente, sabe que tem puxa, sabe que tem vendedor ambulante, que tem areia, que tem um monte de coisa. E ainda assim a gente vai e se diverte. É o olhar que você coloca sobre a cena. Então os discípulos colocaram sobre aquela cena o olhar do medo da morte, do medo da extinção, que é o que está algumas vezes acontecendo conosco nessas crises momentâneas que estamos atravessando. Estamos num grande barco, todos juntos, e precisamos aproveitar esses momentos de dificuldade para exercitar essa união transformadora que faz com que nós sejamos capazes de construir um mundo melhor. Se nós formos capazes de enfrentar essas tormentas momentâneas que estão aparecendo em nossas vidas, nós seremos capazes de superar desafios ainda maiores. Por quê? Porque se a tempestade faz parte do cenário e faz parte das ocorrências previsíveis da travessia, nós temos que incluí-las como elementos de superação e aprendizagem, e não como elementos que terão que ser eliminados. Prestemos atenção nisso. A dor, a doença, são professoras na nossa trajetória evolutiva. E nós precisamos acolhê-las e aprender com elas. Que lição essa doença que nós estamos passando? Que lição essa pandemia precisa nos trazer? Paremos para pensar sobre isso nessa nossa travessia na quadra atual. Quantos de nós mudamos o nosso olhar diante da vida nessa crise? Quantos de nós tivemos que voltar nossos olhares para dentro de casa? Quantos de nós talvez não conhecêssemos todos os cômodos da nossa casa, ainda que a nossa casa tivesse apenas um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro? Quantas vezes o nosso lugar de moradia era apenas um lugar para dormir e a nossa vida vivida era fora? Pararam para pensar nisso? Quantos de nós tivemos que desacelerar nossos projetos, nossas tarefas, nossos planos, em função dessa tempestade, dessa adversidade? E talvez nós, como os antigos discípulos, estejamos fazendo o mesmo grito, o mesmo clamor. Senhor, não está lembrando de nós? Não está vendo meu sofrimento? Não está vendo minha angústia? Não está vendo a minha dificuldade? E aí a gente quer uma calmaria momentânea, como eu vi há alguns dias umas pessoas falando aí de vacina espiritual, não sei o que lá, tal. Tudo isso, gente, é essa acalmar artificial de uma tempestade. É uma busca de uma solução mágica que os espíritos nunca disseram isso em nenhum momento. É como se a tempestade que nós estamos atravessando, ela estivesse colocando em nossas mentes um elemento místico mágico que está totalmente fora do que é a proposta dos espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina racional. A doutrina espírita nos propõe a fé raciocinada. E os espíritos vão nos dizer, fé raciocinada somente é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não existe uma cura milagrosa de doenças. As doenças, os problemas, as dificuldades, as tempestades, elas são inerentes ao processo, ao planeta. O planeta é um ser vivo, já está comprovado isso na hipótese Gaia, nos estudos sobre o planeta como um organismo, o equilíbrio ambiental, o equilíbrio ecológico. Então, os próprios espíritos vão nos dizer aquela tempestade que quebra os galhos, arrebenta as árvores, inunda as cidades, alaga os locais, é também aquela que limpa o ar. Se nós pararmos para pensar, fazendo um comparativo da tempestade no mar da Galileia do tempo de Jesus com a tempestade que estamos enfrentando agora, a gente, ao invés de pedir a Deus para cessar a tempestade e acalmar o mar, para depois Jesus vir dizer para nós assim, mas vocês são frouxos e mole, hein? Vocês têm uma fé pequenininha que não é nem do tamanho de um grão de mostarda. A gente tem que olhar para esse desafio e dizer assim, eu vou superá-lo e vou sair dele mais forte. Todos sairemos dele mais fortes.
Ao invés da gente estar esperando a nossa vida voltar ao que era antes, aos dias de antes, a gente tem que se lembrar daquela música que diz assim: eu sou melhor do que era antes, eu sou filho do mistério e do silêncio. Nós somos esses seres em transformação. A tempestade acalmada, mais do que um fenômeno, e mais do que nos prendermos ao fenômeno da calmaria, é nós aprendermos a lição de Jesus no momento da tempestade, que dormia. Dormia porque estava tranquilo. Dormia porque sabia que, por mais adversas que fossem as condições, Deus está no comando. E aí vem um outro aspecto que quero chamar a atenção aqui, que diz respeito justamente a essa nossa falta de confiança irrestrita em Deus. A gente crê, mas a gente é vacilante. A gente às vezes esquece que a dor faz parte. Nesse mesmo capítulo 5º do Evangelho, tem um aspecto que diz assim: está difícil, está problemático, está complicado, ore, medite, retorna aos fundamentos. Dia desse eu estava conversando com um amigo, eu não sei o que eu vou fazer nesse tempo de pandemia, releia o Evangelho segundo o Espiritismo, comece da página, da capa, da página 1, e vá até o final. O livro deve ter uma edição aí média, 400 páginas. Se você lê 10 páginas por dia, em 40 dias você lê o livro todo, um pouco mais de um mês. Se você lê 5, em 2 meses, você lê o livro. Está entendendo o desafio que se coloca para nós? Pega o livro dos Espíritos, pronto. São 270 dias de tempestade, de tormenta, de pandemia. Se você ler 3 perguntas por dia, você já tinha lido mais da metade do livro, das 1019. Faça uma conta redonda, 3 vezes 3, 9. Você já teria lido quase 900 perguntas, e lendo só 2 por dia. Viu? A gente às vezes fica preso numa roda. Foi o que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Em vez de vocês estarem desesperados na tempestade, vocês deviam estar focados na tarefa. Vocês deviam estar atentos aos desafios que estão postos. E os espíritos estão nos chamando a atenção justamente para esse aspecto. E quando a Casa de Sheila propõe esse tema nesse período e nessa época de final de ano, está nos chamando a atenção também para a necessidade de nós despertarmos para a nossa natureza espiritual, de nós despertarmos para a necessidade de nos comportarmos diante da tempestade, diante da tormenta, como pessoas de fé, como seres humanos que têm fé, e não como seres humanos vacilantes e temerosos, medrosos, amedrontados. Nós não podemos ter esse comportamento. Nós precisamos ter um comportamento de confiança irrestrita em Deus. E essa confiança não significa que os problemas serão eliminados. Não. Significa que nós vamos encontrar forças para enfrentá-los e superá-los. Que nós vamos encontrar as ferramentas adequadas para solucioná-los. É o que os Espíritos nos ensinam em diversas lições. Quando nós tivermos aprendido a lição, nós damos um passo à frente, vamos promovidos para a próxima turma, para a próxima aula, para a próxima aprendizagem. Se os problemas estão se repetindo, é porque a aprendizagem ainda não foi feita. Se as tormentas estão se repetindo, é porque a gente ainda não aprendeu a solucionar a dificuldade, ainda não exercitou adequadamente a nossa fé. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde de domingo, eu quero convidá-los a olhar a parábola ainda sobre um outro aspecto. O aspecto das travessias pessoais que nós fazemos e dos conflitos interiores que nos tomam quando a gente assume a decisão de seguir os passos do Cristo, de andar ao lado do Cristo, de romper com a mente velha condicionada, de romper com os comportamentos instintivos, com os comportamentos das sensações, e avançarmos na educação dos sentimentos, e avançarmos no processo de transformação do ser humano, humanidade novo, desse ser que é biopsico-espiritual.
onde as diversas dimensões da existência material, da vida social, da convivência com o próximo, mas também desse exercício desse vir a ser espiritual que nós precisamos construir. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria, vivendo uma encarnação curta ou longa, que é a nossa travessia para a lição da presente existência. A gente tem que parar com essa choradeira, a gente tem que parar com esse mimimi, a gente tem que parar com essa lamentação, como se nós fôssemos coitadinhos que ninguém está tomando conta, porque é o que a parábola está nos dizendo. A parábola, quando Jesus acalma o mar, a primeira coisa que ele pergunta é: por que sois tão tímidos, por que sois tão medrosos? Se a gente fosse baiano, por que vocês são tão frouxos assim mesmo, hein? Não confio em vocês e não confio em mim? É isso que Jesus está dizendo. Então, quando terminar essa palestra, vá na sua casa, aliás, levante do lugar onde você está sentado, vá no seu banheiro, no seu quarto, onde tiver um grande espelho, olhe bem dentro do fundo dos seus olhos, assim, olha como eu estou fazendo aqui agora. Vou até tirar o óculos aqui para ficar mais próximo dos nossos olhares. E diga assim: problemas, eu agora estou preparado para enfrentá-los, porque Jesus está do meu lado. E se ainda não acabou, se ainda não parou, é porque ainda não chegou ao fim a travessia. Essa é a coisa que nós precisamos fazer. E não sou eu, Emílio Priol, que estou dizendo isso sozinho, não. Chico Xavier diz praticamente a mesma coisa. Chico Xavier diz assim: eu não oro para que meus problemas sejam eliminados. Eu oro para ter forças para enfrentar a vida, porque eu sei que os problemas fazem parte dela. Eu oro para ter condições de manter o bom ânimo e a tranquilidade diante dos desafios que a vida me impõe. Essa é a fala de Chico Xavier. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, nos fala sobre os dias de sombra. Há dias em que nada dá certo, há dias em que as coisas não funcionam, há dias em que as dificuldades se colocam maiores do que o normal. Esses são dias de reforçar a força, a fé e a confiança em Deus. Então, acalmar a tempestade não é a solução do problema, por incrível que possa parecer. Acalmar a tempestade é a fuga do problema. Por isso é que Jesus vai te perguntar por que são tímidos e por que têm tão pouca fé. Cessar as nossas doenças, cessar as nossas dificuldades como uma mágica, como um ato de controle do poder que se tem sobre os fenômenos, não soluciona os problemas, não gera transformação. É uma transformação apenas aparente. A transformação profunda é nós sermos capazes de enfrentar as adversidades com calos nas mãos, com lágrimas nos olhos, com os pés sangrando, feridos pela aspereza do caminho, mas com o coração em paz, com o coração tranquilo, com a mente calma. Como diz uma música recente que eu ouvi na interpretação de Fafá de Belém, respira, aprende a respirar. Se os seus planos não deram certo, se as coisas que você estava buscando resolver não funcionaram, se o plano que você traçou para esse período não chegou ao resultado que você esperava, respira, confia, enfrenta a tempestade. Não está conseguindo enfrentar a força do vento? Abaixa a cabeça, acumula força, junta com os outros. Essa é a proposta. A gente fica querendo voltar para um passado que não existe mais. A aprendizagem que nós precisamos fazer é uma aprendizagem secular que a gente vem fazendo, aliás, eu diria milenar, reconfigurando minha própria reflexão. Quando os judeus estavam no Egito e Moisés recebe o chamado para tirar o povo judeu daquela condição de sofrimento e os leva na travessia do Mar Vermelho rumo à Terra Prometida, não foi fácil. Foram dias difíceis. Foram dias de sofrimento. Quando a gente estuda a título histórico
à tradição judaica, a gente vai ver que aquela travessia foi uma travessia carregada de dificuldades e problemas. Muitos queriam desistir, muitos queriam voltar para o ponto onde estavam. E em determinadas interpretações do Talmud, Egito é lugar estreito. E vão nos dizer os rabinos que a porta que se fecha não mais se abrirá. A mesma coisa está acontecendo agora conosco. O passado, aquele mundo que a gente conheceu até o ano de 2019, acabou. E o novo ainda não está colocado. É natural que a gente sinta medo, é natural que a gente sinta insegurança. Mas o nosso medo e a nossa insegurança não podem ser paralisantes, como aconteceu com os discípulos. Quando os discípulos foram acordar Jesus, eles estavam paralisados pelo medo. Por isso Jesus acalma a tempestade. Acalmar a tempestade é um paliativo no processo de ensino e aprendizagem da nossa transformação evolutiva. Ou seja, é como a gente que está passando por uma doença que é incurável do ponto de vista da medicina formal, e a gente fica procurando uma solução mágica. Ora, se ela é incurável do ponto de vista da medicina formal, é porque a gente tem uma aprendizagem individual e coletiva a fazer com a doença. Quando essa aprendizagem estiver feita, a doença vai ser curada. É o que acontece conosco na nossa vida. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, o desafio que se coloca para nós é nós sermos capazes de perceber que nessa grande nau, nesse grande navio que trafega no espaço, na Via Láctea, que é o planeta Terra, pensemos, façamos um comparativo com a parábola. Entrou no mar da Galileia o barco de Jesus acompanhado de outros barcos, rumando em direção a outra margem. Pensemos o planeta Terra, os outros planetas, o sistema solar, na Via Láctea, nessa grande travessia que todos estamos empreendendo. E nós estamos convidando Jesus. Nós que temos a honra de conhecer a mensagem do Mestre, do divino Rabi Galileu, que sabemos que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar é a grande lei. A reencarnação levanta as lápides dos túmulos. E ao invés de nos apresentar como num passado distante, o inferno, um céu, um purgatório, a reencarnação nos descortina diante da vida, que é contínua, as possibilidades de aprendizagem e transformação nesse processo de ir e voltar nas reencarnações sucessivas. Essa lição precisa ser aprendida por todos nós. Cada reencarnação é uma oportunidade nova, que vai ter suas tormentas, suas tempestades, suas dificuldades, seus problemas, mas que também é prenhe de possibilidades de aprendizagem, de transformação, de crescimento. Nesse século XXI, nós precisamos nos colocar como aqueles que estão na dianteira desse processo transformacional do planeta e nosso mesmo. Nós precisamos nos colocar como aqueles que confiam em Deus e mostram para os outros: está difícil, está complexo, mas nós venceremos. Essas batalhas são necessárias para a nossa transformação. Ao invés de buscarmos uma cura mística, mágica, sobrenatural, nós sermos capazes de parar e dizer assim: talvez eu não consiga perceber exatamente tudo o que está acontecendo. Talvez essas nuvens negras que estão sobre o céu, nuvens cinzentas que estão sobre o céu, cúmulos nimbus, que permitem até que as luzes se acendam de tão escuro que fica o ambiente, mas a gente sabe que acima dessas nuvens brilha o sol. E essa é uma certeza que nós temos que colocar dentro de nossos corações. Por mais que seja difícil, por mais que os tempos sejam tempestuosos, dias melhores virão. Não aqueles dias do passado que nós vivenciamos, mas os dias do presente e de um futuro, que será ditoso e maravilhoso à medida que nós cultivarmos dentro de nós essa confiança em Deus,
essa esperança e essa certeza de que dias melhores virão, e sabendo que Jesus, nosso modelo e guia, foi mandado até nós por Deus para nos servir de ponto de apoio. E mesmo naqueles momentos em que nós fraquejarmos, nós sabemos que esse guia amoroso acalmará o mar, tranquilizará nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos raciocinar e refletir, para enfrentarmos as tormentas que ainda fazem parte desse nosso mundo de provas e expiações. Precisamos, portanto, nós espíritas, espiritualistas, cristãos, aproveitar esses momentos de dificuldade para exercitar a solidariedade, para exercitar o nosso sentido de humanidade, para aprendermos a ser gratos à vida, que nos é dada como uma oportunidade de redenção. Muito obrigado à Casa de Sheila por esse honroso convite. Coloco-me à disposição dos amigos e amigas para responder eventuais perguntas através do meu e-mail, emilsonpiau@gmail.com. E quero pedir a Deus e a Jesus que nesse instante nos acalme, nos tranquilize, nos dê força, que nessa tarde de domingo nós possamos relembrar que somos aqueles apóstolos chamados à última hora para darmos continuidade à tarefa do Mestre, iniciada há mais de 2000 anos, e que não parará nesses próximos dias. Muita paz, muito obrigado, me queiram bem, que não custa nada para vocês, e até uma próxima oportunidade. Grande beijo.